Bom, agora a gente começa o capítulo 8 do curso, que trata das fontes do campo magnético. No capítulo anterior, no capítulo 7, foi definido o campo magnético, esse segundo campo, né, protagonista da matéria de eletricidade e magnetismo. Mas em nenhum momento foi mostrado como esse campo é gerado. No capítulo 7 foram apresentadas as propriedades do campo magnético, efeitos do campo magnético sobre cargas e movimento. No caso, uma carga parada, estática, não sofre nenhum efeito de um campo magnético, a carga tem que estar em movimento para sofrer força devido a esse campo, uma das coisas que vocês viram. Foram tratadas várias aplicações muito interessantes de campo magnético, de combinações de campo elétrico e campo magnético, mas o modo de produzir um campo magnético não foi tratado. Esse vai ser o tópico do capítulo 8. Nesse capítulo a gente vai ver como cargas em movimento produzem campos magnéticos. Anteriormente a gente viu que cargas em movimento sofrem força magnética. Uma carga parada não sofre. Aqui a gente vai ver que você tem que ter uma carga em movimento para produzir um campo magnético. Uma carga parada, estática, produz somente campo elétrico. Uma carga em movimento vai produzir campo magnético também. A gente vai ver qual a lei que faz o papel da lei de Coulomb para campos magnéticos, a chamada lei de Biot-Savart. É uma lei que correlaciona a corrente elétrica num condutor ao campo magnético produzido em todo o espaço à sua volta. E a gente vai ver uma série de aplicações da lei de Biot-Savart para determinar campos magnéticos produzidos por fios retilíneos, produzidos por espiras circulares, uma série de espiras circulares, que é a bobina ou solenoide. A gente vai ver como condutores nos quais a corrente elétrica, como aparece força de origem magnética entre esses condutores. E no final do capítulo a gente vai ver essa lei de Ampère, como a lei de Ampère, apesar de ser matematicamente diferente da lei de Gauss, ela faz um papel semelhante à lei de Gauss da eletrostática para o campo magnético, ou seja, ela permite que você calcule a partir de simetrias da tua geometria, você calcule facilmente um campo magnético, determine facilmente como será esse vetor campo magnético no espaço à volta de uma distribuição. No caso aqui desse capítulo, as distribuições não vão ser mais de cargas elétricas, mas vão ser de correntes elétricas. Essa diferença fundamental, você precisa, para produzir campo magnético, que haja corrente elétrica, que haja carga em movimento. Então, aqui a gente vai calcular integrais, geralmente sobre distribuições de correntes. Como correntes necessitam de circuitos fechados, né, fios elétricos fechados, como foi visto no capítulo de circuitos, a gente geralmente vai calcular integrais sobre esses circuitos, partindo da lei de Biot-Savart ou da lei de Ampère para determinar campos. E no final do capítulo a gente vai ver, vai ter uma introdução bem rápida, qualitativa, sobre materiais magnéticos. Diferentes tipos de materiais magnéticos e um pouco como certos materiais podem produzir campos magnéticos ao seu redor.